Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do vestibular 2015 para o primeiro semestre da Universidade Estadual do Ceará. Eu vou fazer agora a questão número 3 da prova da segunda fase. A questão diz assim: duas forças atuam sobre um disco de massa m, que inicialmente repousa em uma face sobre uma mesa horizontal e pode deslizar sem atrito. Considere que as forças sejam paralelas ao plano da mesa, tenham módulos iguais e direções diferentes, e que sejam aplicadas no centro do disco. Nessas circunstâncias, é correto afirmar que o vetor aceleração do disco... Então, se a gente for pensar em termos de disco, né, vamos botar o disco aqui, o que a gente pode falar? Ele disse que eu tenho duas forças, tá, que atuam sobre o disco, né? E ele falou aqui o seguinte, que as forças elas sejam paralelas ao plano da mesa, tenham módulos iguais e direções diferentes, e que sejam aplicadas no centro do disco. Então pensa comigo, se aqui é o centro do disco, essas forças elas têm que ser paralelas ao plano do papel. E elas não podem, elas não são, né, de acordo com o texto aqui, ó, elas não são paralelas, porque elas têm direções diferentes. Então pensa, se a gente colocar uma força F1 aqui e a outra força F2 para lá, né, elas vão se anular, logo o disco estaria em repouso. Então elas não podem ser opostas, elas têm que ter o quê? A única coisa é ser paralela ao disco. Então, se eu colocar, por exemplo, uma força F1 aqui, e eu fizer qualquer ângulo diferente, né, para F2, elas ficam paralelas e têm direções diferentes. Então, eu posso afirmar que a resultante da força seria esse cara aqui. Opa, falei em força resultante. Falou. Então, força resultante pela segunda lei de Newton não é igual a massa vezes a aceleração? É sim, bola. Verdade. Então, pela análise da nossa situação, as forças não podem ser opostas porque elas têm o mesmo módulo, então elas deixariam o disco em repouso. Como ele disse que o disco está em movimento, essa alternativa não vale. E para que a gente tenha movimento do disco, esse ângulo entre as forças tem que ser diferente de 0, né? E não pode ser 180. Então, a gente chega à conclusão que a resultante das forças é igual a massa vezes a aceleração. Então, a gente pode dizer que, em relação à aceleração do disco, ele tem módulo diferente de 0. Claro, ele vai ter módulo diferente de 0. Ele não pode ser igual a 0, senão o disco não vai se mexer. Tem direção perpendicular ao plano do disco e sentido para cima? Não. Se as forças estão paralelas ao plano, a aceleração também será paralela. Ela tem direção perpendicular? Não, também está errado. Por isso que a resposta é a letra A. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.